Olá, sabe, se já passou pela cabeça como é que investidores lendários parecem encontrar aquelas oportunidades de ouro onde ninguém mais está vendo nada? A resposta pode muito bem estar numa filosofia chamada Value Investing. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar os segredos por trás dessa estratégia tão poderosa. Para começar, essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Pense no Value Investing assim, ó. É como saber o valor real de uma joia muito preciosa. E um belo dia, essa mesma joia aparece numa liquidação com um desconto enorme. A compra seria óbvia, não seria? Claro que sim, porque se sabe que o que está sendo pago é muito menor do que o valor real daquilo. É essa a essência da estratégia no mercado de ações. Bom, o nosso roteiro de hoje vai cobrir 5 pontos que são fundamentais. Primeiro, o que é exatamente o Value Investing. Depois, a gente vai entender uma diferença crucial entre preço e valor. Aí, vamos mergulhar no conceito da margem de segurança, conhecer os mestres por trás da estratégia e, claro, no final, pesar as vantagens e os riscos. Então, vamos lá, começando pelo básico. O que é que define essa estratégia que guiou verdadeiros gigantes do mercado financeiro? Olha, a ideia central é até que bem simples. É agir como se estivéssemos comprando um negócio inteiro, e não só especulando com um pedacinho de papel, sabe? O objetivo é identificar empresas de qualidade com bons fundamentos que, por alguma razão, será um pessimismo geral do mercado ou uma notícia ruim momentânea, estão sendo vendidas com desconto. É quase como uma caça por pechinchas no universo das grandes empresas. E agora, a gente chega num dos conceitos mais importantes do mundo das finanças. Entender isso aqui muda completamente o jeito de olhar para o mercado. O preço é aquilo que aparece na tela, piscando, subindo e descendo. Ele é volátil, ele é influenciado por notícias, pelo pânico, pela euforia, basicamente pelas emoções coletivas do mercado num determinado momento. É o humor do dia. Já o valor? O valor é a verdadeira essência do negócio. Pensa nele como o resultado de uma investigação profunda que analisa os lucros da empresa, seus ativos e, o mais importante, sua capacidade de gerar caixa no futuro. É o que a empresa realmente vale, independentemente do humor do mercado lá fora. E essa imagem aqui ilustra essa dinâmica perfeitamente. Olha só, na coluna da esquerda a gente tem o preço, é o que se paga, influenciado por emoções pelo curto prazo. Na direita, o valor, é o que se recebe de verdade, baseado em análise, em fundamentos, pensando no longo prazo. O investidor de valor age exatamente aí, quando a coluna do preço está muito abaixo da coluna do valor. É nessa discrepância que mora a oportunidade. E isso nos leva direto para a ferramenta que torna o Value Investing tão poderoso e, o que é mais curioso, mais seguro. Vamos entender como isso funciona na prática. A margem de segurança é, na essência, um desconto de proteção. É a diferença entre aquele valor intrínseco que uma análise cuidadosa revelou e o preço baixo que o mercado está oferecendo por medo ou pessimismo. Quanto maior for essa margem, maior é o nosso colchão de segurança. Vamos para o exemplo prático para ficar bem claro. Digamos que, depois de uma análise fundamentalista super detalhada, a gente calcula que o valor justo de uma ação de uma empresa excelente é de R$100. Só que, por causa de uma crise temporária no setor daquela empresa, o mercado está super pessimista e o preço dessa mesma ação está sendo negociado a apenas R$60. Pronto. A diferença entre o valor real de R$100 e o preço de compra de 60 é de R$40. Essa é a margem de segurança. É uma gordura para queimar que protege o investimento. Agora, o mais interessante é o porquê dessa margem ser tão vital. Primeiro, ela protege contra erros na nossa própria análise. Afinal, ninguém é perfeito, né? Segundo, ela oferece um colchão de segurança caso o mercado continue caindo um pouco mais. E o mais importante de tudo, ela inverte a lógica de risco e retorno. Porque aqui, quanto maior o potencial de retorno, menor é o risco, justamente porque a compra foi feita num preço muito baixo. E olha, essa ideia não é nova não. Ela tem uma longa história de sucesso comprovado. Vamos conhecer as mentes que desenvolveram e popularizaram essa estratégia. A filosofia nasceu com Benjamin Graham e David Dodd, lá na Columbia Business School nos anos 20. Foi formalizada em livros que se tornaram verdadeiras bíblias do investidor, como Security Analysis e O Investidor Inteligente. E hoje, ela é mundialmente conhecida graças aos seus praticantes mais famosos, Warren Buffett e seu parceiro, o Charlie Munger. O Buffett, que foi aluno do Graham, levou a estratégia para um outro patamar. Ele não busca só empresas baratas, ele busca empresas maravilhosas a um preço justo. Ele procura por negócios com o que ele chama de fossos.
Sabe, aquelas vantagens competitivas que são super difíceis de copiar e uma capacidade comprovada de gerar caixa de forma consistente. Mas, como toda estratégia de investimento, o Value Investing não é nenhuma fórmula mágica. É fundamental a gente entender tanto os pontos fortes quanto os desafios. As vantagens são bem claras. A estratégia dá um norte, um direcionamento para encontrar boas oportunidades. Ela força um pensamento de longo prazo, o que ajuda muito a evitar decisões impulsivas no meio do pânico do mercado. E por ser baseada em fundamentos, ela tende a oferecer mais estabilidade para a carteira ao longo do tempo. Mas é claro que também tem seus desafios. O principal é a chamada armadilha de valor. Uma ação que parece barata pode simplesmente continuar barata por anos, porque talvez o mercado tenha lá suas razões para isso. Exige uma paciência de monge e uma disciplina de ferro para não desistir. E claro, sempre existe a chance da nossa própria análise do valor estar incorreta. No fim das contas, a mensagem é essa. Isso é uma filosofia de investimento, não de especulação. É sobre plantar árvores para colher os frutos lá na frente, e não sobre apostar na corrida de cavalos de amanhã. É a mentalidade de quem é sócio de um negócio, não de um apostador de cotações. E a gente termina com uma reflexão. A essência do Value Investing é ser contracíclico. É ter a coragem e a convicção de comprar ativos de qualidade quando a maioria está vendendo em pânico. A grande questão para quem considera essa estratégia é: será que essa mentalidade se alinha com o perfil de investidor que se quer ser? A resposta para essa pergunta pode definir um caminho de muito sucesso no mercado financeiro.